Está no ar mais uma edição do programa Descomplicando a Lição. Essa é a 12ª edição do terceiro trimestre de 2025. Estamos na penúltima apresentação desse trimestre. Uma lição espetacular, não é verdade? Já estou com saudades desse período de contato com esse livro, o livro de Êxodo, que me ensinou muito sobre o comportamento do povo de Deus para os momentos em que estamos vivendo agora, a realidade na qual estamos envolvidos, todos nós. O livro de Êxodo não é para ser abandonado depois desse período. Ele precisa ser revisto, porque há muita coisa que ainda não foi aberto, porque as lições elas não pretendem esgotar todo o conteúdo do livro. Portanto, é um convite para os irmãos, membros da Escola Sabatina, lerem esse livro de novo, acompanhados com o comentário bíblico adventista. Há dois tipos de comentários bíblicos oficiais, um que é bastante volumoso, mais antigo, o comentário bíblico adventista. São 7 ou 8 volumes, incluindo um dicionário, e há também agora um lançamento mais recente, eu acho que tem 1 ano ou 2 no máximo, que é o comentário bíblico adventista Andrius, que também recomendo. Se lerem com essas ferramentas pedagógicas, que são esses comentários, certamente descobrirão mais coisas que não estavam ditas e nem expostas na lição que nós estamos acabando de estudar. Então, venham comigo aqui, na lição desta semana. Mas antes, quero pedir que não esqueçam de dar o seu like, porque isso ajuda muito o programa a chegar em outras pessoas que ainda não tiveram contato com ele. Professores da Escola Sabatina que estão em qualquer lugar e que podem se beneficiar. Eu tenho recebido informações de que o programa tem chegado a lugares inusitados. Na semana anterior, eu recebi uma comunicação de alguém do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, que recebe a lição pelo Descomplicando e aplica lá na igreja, lá no Tennessee, nos Estados Unidos. Ela diz, eu leciono para os membros em inglês, mas aproveito o conteúdo que vem em português. Alvissareiro perceber que nós estamos sendo uma bênção para pessoas em tantos lugares. Então não esqueçam de dar o seu like para que esse programa possa servir, entrar em contato com mais pessoas. E também, se quiserem receber esse material, já disse isso em outras ocasiões, mas vou repetir agora. Apontem a lente do celular para o QR Code, que aparece eventualmente aí durante a explicação, e vai aparecer em alguns momentos. Aponte ali a lente do celular e siga o link que vai aparecer. E você vai ser direcionado para o grupo que recebe esses programas no momento em que o programa vai ao ar, que é na terça-feira pela manhã. E na sexta-feira irão receber todo o conteúdo que é exposto aqui nas telas. Aquele resumo que está na tela vai em PDF na sexta-feira para auxiliar os professores. E é isso. Não esqueçam também, se quiserem fazer inscrição, vou corrigir, se fizerem a inscrição, a plataforma vai entender que esse programa não é só ouvido, mas ele é necessário. E isso dá ainda mais impacto na plataforma. Agradeço a todos os professores, membros da Escola Sabatina que interagem conosco pelo chat do YouTube. Mandam suas mensagens e são sempre mensagens que nos incentivam. Obrigado os irmãos dizerem que esse programa é importante
e que auxilia na escola sabatina e que oram a Deus para que nós tenhamos força para continuar. Então, obrigado pela sempre presente manifestação de apreço pelo programa. Eu falo aqui em nome de uma equipe que é grande e que trabalha arduamente para que tudo fique do jeito como vai para o ar. Muito bem. Na lição dessa semana, nós vamos ver um pedido que Moisés faz a Deus. Peço que me mostre a tua glória. É importante, não é, irmãos? Esse pedido de Moisés, esse deve ser o nosso pedido. Nós precisamos ver a glória de Deus. Nós vamos ver os motivos por que Moisés fez esse pedido. Ele não é um pedido qualquer. Deve ser o nosso pedido, que também não pode ser um pedido qualquer. Nós precisamos entender. E é isso que nós vamos fazer. No verso para memorizar, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou. Ele próprio fala sobre ele mesmo. Ele se apresenta. Ele diz, o Senhor, ou seja, olhem para mim. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Ele vai descrevendo a si próprio. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a maldade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª gerações. É um texto de Êxodo capítulo 34, que é o capítulo desta semana. E aqui está, esse é um quadro, é claro que está relacionado com o texto que nós acabamos de ler, mas vejam aqui que a figura é a figura do crente atual, que deve procurar ver Deus, deve procurar ver a glória de Deus, deve procurar conhecê-lo. Muito bem. Para essa semana, o ponto de partida está aqui. É o próprio autor da lição, o pastor Iri Moscala, que diz o seguinte: precisamos crescer na caminhada com Deus. Sem crescimento, estamos mortos. Frequentamos diariamente a Universidade de Deus, onde não há formatura, mas um processo de aprendizado constante. Podemos ser perfeitos em cada estágio, se permitirmos que Deus nos torne as pessoas que Ele nos chama para ser em Cristo. E essa é a questão que fundamenta tudo que nós vamos ver na lição dessa semana. O porquê Moisés quis ver a Deus. Então vamos ver a lógica do estudo, a revelação de Deus por Ele mesmo. E nesse âmbito, o que nós precisamos ver, né, para que entendamos a revelação de Deus? Nós precisamos conhecer a glória de Deus, que é conhecer o caráter dele, e nesta condição, se nós conhecemos a glória de Deus, ou seja, o seu caráter, nós vamos ser transformados, seremos adoradores transformados. E é isso que nós vamos entender no pedido de Moisés. Moisés queria ser um adorador transformado, e a transformação necessariamente deve ser nossa aparência sendo a aparência de Deus. Aparência não no sentido externo, né? Como nós nos apresentamos. O mundo deve olhar e enxergar em nós o caráter de Deus. Então vamos ao estudo da lição, lembrando que esses assuntos estão no auxiliar da lição. E o primeiro, então, é conhecer a glória de Deus, que é conhecer o seu caráter. Eu tenho aqui um quadro lógico, que é um preâmbulo, ou seja, uma contextualização do que nós precisamos entender. Após a rebelião do bezerro de ouro, que está no capítulo 32 do Êxodo,
Moisés percebe sua necessidade de saber quem Deus é realmente. Aqui está o motivo por que Moisés pediu para ver Deus. Ele necessitou, depois desse episódio da rebelião do bezerro de ouro, saber quem é Deus. E vamos ver a razão disso. A lógica mosaica para a necessidade de conhecer Deus está fundamentada na missão, na responsabilidade moral e na sobrevivência espiritual do povo de Israel. Ou seja, ele entendeu que se ele não conhecesse Deus, ele não teria capacidade de superentender ou de direcionar ou de dirigir o povo. Então, para Moisés, conhecer Deus não era luxo teológico, era necessariamente vital. Ele não saberia conduzir o povo se ele não soubesse quem era Deus. Isso aqui é uma admoestação para a liderança, de um modo geral, né? A liderança da igreja. Eu não posso ter um cargo de liderança alta, como, por exemplo, nem vou me referir aos pastores, mas aos anciãos da igreja. Geralmente as pessoas não têm ideia do que é isto. E alguns acham que é como se eu estivesse subindo hierarquicamente no nível profissional. Não é isso. O ancião, como o nome está dizendo, é o de maior experiência. Isso não quer dizer necessariamente o de maior idade, mas é o de maior experiência espiritual, aquele que conhece Deus. E nessa posição ele é capaz de ser um condutor de pessoas a Deus, porque ele conhece Deus. Venham comigo aqui que vocês vão entender esse raciocínio. Então, se não era um luxo teológico para Moisés, mas era uma necessidade vital, conhecer a Deus é pré-requisito para liderar em nome dele. Então, é exatamente o que nós estávamos discutindo aí há pouco. O Êxodo 33:13 diz: se achei graça aos teus olhos, ou seja, se tu me destes oportunidade de eu estar onde eu estou, se eu sou hoje um ancião, um diácono, seja qual seja a tua posição hierárquica, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e assim te conhecerei. Essa é a atitude de quem tem posição de mando. Moisés não queria apenas cumprir uma função administrativa ou militar, que é esse raciocínio todo vai para a liderança da igreja. Ele sabia que estava lidando com um povo de dura serviço, não é verdade, irmãos? Quem está na liderança da igreja sabe disso. Precisava liderá-los em nome de um Deus santo, invisível, mas exigente. E nessa condição, sem conhecer esse Deus profundamente, ele corria o risco de agir por impulso ou falhar na mediação. Lembrem que na lição passada nós mostramos a necessidade da mediação. Os irmãos estão lembrados, não é? É a mediação que faz disparar toda a bondade de Deus, todo o amor de Deus. Porque nós não temos uma ligação direta com Ele, precisa de um mediador. E é o mediador que faz disparar a misericórdia de Deus. Então Moisés não queria agir por impulso ou falhar na mediação, naquilo que faz disparar a misericórdia de Deus. Então, não se pode guiar o povo em nome de um Deus que não se conhece com profundidade. Olhem bem isso, meus caros. Conhecer a Deus é a única segurança em tempos de incerteza. Esse é o preâmbulo para que nós entendamos por que Moisés quis conhecer a Deus. Aqui, o autor da lição nos coloca frente a frente a algo importante. Deus e Moisés preparam um espaço aonde Moisés e o povo poderiam se encontrar com Deus. Esse espaço era chamado de a tenda do encontro.
E esse é um dos símbolos mais profundos e teologicamente ricos da experiência espiritual de Israel, a tenda do encontro. Nós precisamos entender o propósito desta tenda, né, o propósito funcional na narrativa bíblica. Nós precisamos entender a lógica espiritual e teológica dessa tenda do encontro, seu papel como preparação para o tabernáculo e o modelo para a vida devocional hoje. Então, olha só, professores, estudando esta condição que Moisés criou, uma tenda, nós vamos aprender como não só construir uma amizade com Deus, mas consolidar e perenizar esta amizade. Então venham comigo. O que era a tenda do encontro? Antes da construção do tabernáculo oficial, que está em Êxodo capítulos 25 a 27, Moisés armava uma tenda fora do acampamento onde se encontrava com Deus. Aqui a sabedoria maravilhosa nisso que Moisés fez. Lembrem que a Bíblia fala de Moisés como tendo uma amizade com Deus como nenhum outro profeta teve. A Bíblia se refere a Moisés dizendo que nenhum profeta semelhante a ele se levantou depois, que tivesse conhecido Deus face a face. Olha só, era uma tenda fora do acampamento para que Moisés e o povo pudessem se encontrar com Deus. Vou voltar aqui. Ela era chamada de tenda do encontro, porque era o local onde Deus se encontrava com o homem, mas especialmente com o homem Moisés. Ou seja, qualquer um dos israelitas poderia ir lá para ter um encontro com Deus. E aqui em Êxodo 33, 7, está exatamente isso. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E a questão aqui é qual é a lógica da existência da tenda do encontro? Era revelar que Deus desejava estar com seu povo. Eu pus no passado, mas quero agora falar do presente. A tenda do encontro ainda existe hoje. E os irmãos vão ver daqui a pouquinho como ela existe. Pelo menos 2 lugares nós podemos chamar de tenda do encontro. Um lugar que no nosso lar está separado para que nós tenhamos um encontro com Deus. Você deve ter um espaço na sua casa delimitado para isso, mas tem um espaço coletivo que nós chamamos de casa de Deus, não é? Que é o templo. Lá é a tenda do encontro também. Então venham comigo aqui, ela é um símbolo de que o relacionamento com Deus precisa de intencionalidade, tempo e lugar. Ou seja, eu preciso, intencionalmente eu quero estar lá. Eu vou porque eu desejo conhecer Deus, eu desejo amizade com Ele, eu desejo parecer com Ele. Isso chama-se intencionalidade. E é preciso de tempo. Reparem nas suas igrejas como as pessoas não gastam tempo com Deus. Professores, o que acontece lá na sua igreja? As pessoas não vão para a escola sabatina, não é verdade? Que é através da palavra que nós temos contato com o caráter de Deus, e as pessoas desprezam isso, não é isso? E vão para o culto, né? O culto enche. Mas se o culto demora um pouco mais, as pessoas não esperam terminar. Alguns levantam e vão embora. Não acontece isso lá na sua igreja? Isso é um desprezo pela palavra de Deus, um desprezo por Deus. E é uma revelação de pouco interesse de amizade com Deus. Prestem atenção nessas coisas. Venham comigo num outro detalhe aqui. Essa tenda, que é a tenda do encontro, é um espaço físico
para cultivar um relacionamento espiritual real. E o que é um relacionamento espiritual real? Novamente aqui, já falei isso N vezes. Quando a palavra espiritual aparece na Bíblia, não está se referindo a coisas místicas, mas está se referindo a todo o universo moral que são as leis de Deus. E essas leis, elas precisam estar... Quando eu me encontro com Deus, não há como eu me relacionar com Ele se não for através da lei. E eu então tenho um relacionamento real se eu entendo a lei, se eu consigo aplicar os princípios, os valores da lei na minha vida diária. Esse é um encontro ou um relacionamento espiritual real e eu preciso cultivar isso. E é na tenda do encontro que eu acho isso. No lugar específico da minha casa, onde eu estudo a palavra de Deus, e no lugar coletivo, que é o templo. Muito bem. Por que a tenda era afastada do arraial? É que Deus é santo e o pecado separa. Então você tem que ter um local separado. A tenda ficava fora do acampamento, pois o povo havia pecado. A questão ali era o bezerro de ouro. Nós também pecamos individualmente, por isso temos que ter um espaço separado para Deus. Não pode ser misturado com as coisas do dia a dia, porque às vezes nós cometemos pecado, às vezes nem sabemos que pecamos. E a segunda coisa é essa separação, em local específico, pode revelar uma tensão. Qual é a tensão? Deus quer estar perto, mas o pecado cria separação. Está em Isaías 59, 2, o pecado cria separação entre vós e o vosso Deus. A lógica dessa questão é a comunhão com Deus exige reverência, pureza e mediação. É necessário o mediador. Os irmãos já sabem disso, já compreendem por que é necessário. Então, o espaço de intercessão e mediação é necessário. Moisés ia à tenda falar com Deus em favor do povo. Assim, um pai de família vai no seu espaço separado para interceder por sua família. E o povo de Deus vai no sábado, no espaço separado, que é o templo, para interceder por outras pessoas também. E mais, o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Isso quer dizer, Deus age através de um intercessor para manter viva a comunhão com o seu povo. Muito bem, essas coisas são colocadas ali, nesse capítulo que nós estamos vendo, para que nós entendamos a razão por que Deus queria mais adiante a construção de um tabernáculo. Pois a tenda era uma preparação para o tabernáculo. A tenda do encontro é uma versão provisória do tabernáculo que viria depois. Mostra que Deus se revela por etapas, educando o povo. Se ele tivesse feito um tabernáculo direto ali, o povo talvez não entendesse o que Deus estava querendo. Através da tenda, ele começa a educar o povo. Primeiro, uma tenda simples, para o povo entender o relacionamento. Qualquer relacionamento precisa de um local específico, não é verdade? Quando nós queremos, vamos pegar aqui o comportamento humano. Se um homem está interessado numa dama e quer um relacionamento com ela, ele pretende uma amizade e depois disso um casamento, a primeira coisa que acontece é levar para um espaço para que eles conversem. Geralmente se dá num jantar, num almoço, num local separado. Esse é o comportamento humano. É assim que se constrói uma amizade, é assim que se constrói um relacionamento bom, lugares reservados. E quando nós temos amigos que nós queremos manter amizade, aí já é um outro tipo de relacionamento,
relacionamento fraterno, nós também buscamos lugares reservados. Nós chamamos para a nossa casa, para um almoço, onde a gente pode, ali na intimidade, formar uma comunhão, que é uma convergência de ideias, ou formar um pensamento parecido, porque senão a amizade não floresce. Então o que nós temos aqui? Primeiro uma tenda simples, depois o tabernáculo com símbolos mais complexos. Na medida em que o compartilhamento de ideias entre os amigos vai acontecendo, coisas mais complexas vão se desenvolvendo. É exatamente esse modelo que está aqui. Finalmente, Cristo como tabernáculo vivo. Como assim, Cristo como tabernáculo vivo? A progressão que está aí. Primeiro uma tenda simples, depois o tabernáculo e depois Cristo. Qual é a relação de Cristo com essas coisas? É que todas essas coisas, especificamente o tabernáculo, a construção do edifício, com seus compartimentos, com os seus móveis, com as cores que estavam lá, com tudo que estava ali, era simplesmente apontando para a encarnação de Cristo. Cristo é o tabernáculo vivo, conforme João 1,14. Tabernaculou entre nós. Ele é o tabernáculo. A lógica é progressividade pedagógica na relação com Deus. Ninguém que quer se relacionar com Deus cria uma amizade bate-pronto. Não existe isso. Nós só nos relacionamos bem com Ele se nós o conhecermos. Então, eu tenho aqui um quadro, que é uma tabela, com aplicações espirituais da tenda do encontro. Se o elemento é ficar fora do acampamento, o significado espiritual é buscar a Deus fora do barulho da vida. Então eu preciso de tempo a sós com Deus. Segundo, se o elemento é Moisés entra para orar, o significado espiritual hoje é intercessão e comunhão pessoal com Deus. Eu vou para ter comunhão com Deus e para interceder por problemas de pessoas. Se o elemento da tenda é Deus fala com clareza, o significado espiritual hoje é Deus se revela a quem o busca com sinceridade. E isso é de fato, irmãos. Se os irmãos prestam atenção nos estudos da lição da escola sabatina, vão ter um relacionamento, porque Deus vai se revelando ali através da sua palavra para você, de forma especial, porque você buscou tempo fora do barulho, tempo a sós com Deus. E se o elemento da tenda é o povo observando de longe, isso quer dizer, hoje, uma vida devocional que impacta a comunidade, ou seja, as pessoas que estão no entorno da sua igreja observam o que acontece ali e como o povo se comporta. Se estamos representando a Deus, isso impacta positivamente quem está observando de fora. Então a tenda do encontro é um convite diário a cada crente. Separar tempo e lugar para estar com Deus. Não como ritual, mas como relacionamento vivo. Então venham comigo aqui em algumas perguntas que podem criar um relacionamento vivo. Por que Deus pediu uma tenda? Qual é a lógica bíblica? Porque deseja se encontrar com o homem de forma acessível e pessoal. Por que fora do acampamento? Qual é a lógica bíblica? Para mostrar a distância causada pelo pecado e a necessidade de santificação. Por que antes do tabernáculo a tenda? Qual é a lógica bíblica? Para educar gradualmente o povo na reverência e comunhão com Deus. E a última pergunta, qual a mensagem para hoje? Estamos falando aqui da tenda do encontro. Qual é a mensagem para hoje?
Todo cristão precisa de um lugar de encontro com Deus. Um lugar que seja íntimo, fiel e contínuo. Ou seja, não é um encontro hoje e daqui a não sei quantos dias. É fiel, contínuo. Porque isso tem um objetivo, que é o objetivo da lição que nós estamos estudando. Voltando agora, depois de termos esse esclarecimento, que a relação com Deus precisa de um lugar, de um tempo, não é, para acontecer, e de uma intencionalidade, vamos ver a intencionalidade de Moisés quando ele quis de fato conhecer Deus. Como entender o pedido de Moisés para que Deus se revelasse? Venham comigo aqui, novamente, Êxodo 33, 18. Peço-te que me mostres a tua glória. Ou seja, deixa-me conhecer como o Senhor é. Esse pedido não foi um capricho visual. Moisés não queria sair dizendo, eu vi Deus. Outro dia alguém viajou para a Europa e viu uma autoridade inesperada que apareceu no caminho e voltou dizendo, nossa, eu vi essa pessoa, imagina, eu paguei uma passagem e eu não sabia que estava incluído isso. Não é isso, a questão aqui não é um capricho visual, mas um clamor profundo de um homem que queria compreender quem Deus era em essência, em meio a uma crise. Qual foi a crise? A apostasia do bezerro de ouro. E olhem aqui, o povo havia acabado de cometer apostasia. Moisés intercede, mas sente que precisa de algo mais do que promessas. Ele deseja conhecer a Deus de forma mais plena para poder liderar com segurança espiritual. O que é segurança espiritual? É poder raciocinar para orientar o povo, tendo todos os princípios morais de Deus perfeitamente conhecidos. Então ele não queria apenas liderar, ele queria liderar com segurança espiritual. E o que isso significou? Qual foi o significado desse pedido de Moisés? Mostrar a glória, quer dizer, revelar o ser interior de Deus. Moisés queria ver isso. Não apenas sua aparência e poder, ou poder. Moisés já havia visto manifestações divinas. Moisés tinha participado ali do fenômeno da sarça. Ele viu os trovões lá do próprio Monte Sinai. E ele viu a travessia do Mar Vermelho. E outras coisas. Viu as pragas, né? Viu tudo o que aconteceu ali, a mão forte de Deus fazendo as coisas. Mas agora, ele queria ir além dos atos e conhecer o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus é a raiz dos motivos de Deus. E Moisés queria conhecer isso. Então, o que aconteceu? Esse pedido é o pedido de alguém que não se contenta com experiências superficiais, mas que quer comunhão profunda, segura e transformadora. Isso é o que tem que acontecer nas nossas comunidades. Não são experiências tangenciais, superficiais. Nós precisamos conhecer Deus. E isso só se dá se nós gastarmos tempo com Ele. Como nós vimos ali anteriormente. Se tivermos um espaço chamado de tenda do encontro. Mas se essa tenda é para o encontro e eu não tenho tempo para isso, nada vai acontecer. Então vamos aprofundar ainda um pouco mais o pedido de Moisés. Nós podemos resumir as ações ou as razões de Moisés em 4 dimensões existenciais. A primeira dimensão é a dimensão espiritual. Qual é a razão implícita no pedido? Desejo de intimidade com Deus após ver a fraqueza do povo. Moisés percebeu que se ele não conhecesse Deus, ele não podia ajudar o povo. Na dimensão teológica,
Moisés quer entender melhor quem Deus é para poder interpretar a vontade de Deus. Irmãos, isso aqui é tão incrível, é tão especial, que vocês deveriam, os líderes da igreja, deveriam ver isso com toda clareza. Não é possível liderar sem conhecer Deus. Na dimensão pessoal e emocional, a razão do pedido de Moisés é porque ele precisa de segurança emocional e clareza para continuar a missão. Segurança emocional, porque senão vai agir por impulso. Ele precisa de clareza para poder tocar a missão. E se a dimensão é a dimensão missionária, ele precisa conhecer a Deus para representá-lo diante de um povo rebelde. É isso que nós temos, irmãos. Essa é a realidade que nós temos diante de nós. Nós estamos vivendo a experiência religiosa neste ambiente, o ambiente de rebeldia. Moisés percebe que a liderança verdadeira só pode ser exercida por quem conhece profundamente Deus, a menos que nós queiramos apenas usar o espaço da igreja, né? Se nós estamos exercendo liderança, nós queremos usar o espaço da igreja com intenções pessoais, às vezes políticas, às vezes puramente administrativas. Se essa é a intenção, tudo isso que eu estou dizendo aqui não faz o menor sentido. Mas se a minha intenção é cooperar com Deus na formação de um povo para entrar na Terra Prometida, nessa condição Moisés sente que a liderança verdadeira só pode ser exercida porque conhece profundamente a Deus. Então, Deus se apresenta e a lógica da revelação de Deus é a seguinte: ele responde, o Senhor, ou seja, o eu sou, que lá na sarça ele manifestou, né? O Senhor Deus. Ele repete, né? Eu sou o que sou. Compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que perdoa a iniquidade, mas não inocenta o culpado. Ele é misericordioso, mas é justo. E a lógica profunda dessa revelação está aqui. Começa com o nome, ele se revela pelo nome, Yahvé, e isso quer dizer, a revelação começa pela identidade pessoal e relacional de Deus. Deus é relacional, entendam isso. Não é uma divindade distante. Ele quer estar conosco. Essa é a razão da tenda, e essa é a razão do tabernáculo, e essa é a razão do templo. Ele quer estar conosco. E nós vamos ter uma revelação dele, primeiramente pela identidade dele. Depois, enfatiza o caráter moral. Deus se define por bondoso e por justo, mais do que pelo poder dele. Ou seja, ele não diz que ele tem poder nessa revelação de si próprio, mas ele diz que ele tem bondade e justiça. E quando o aspecto da revelação une misericórdia e justiça, a lógica por trás é que Deus é amor, mas não permissivo. Há equilíbrio moral em seu governo. Ou seja, ele ama, mas ele não é permissivo. O que é permissividade? É ter os olhos fechados, aí não tem justiça. Para algumas coisas, para outras não, né? Isto não é justiça. Deus é amor, mas não é permissivo. E quando o aspecto da revelação é proclamação, é proclamada, mas não mostrada, ou seja, nós não precisamos da figura física de Deus, nós precisamos da proclamação dele. Essa é a questão que está aqui. A lógica está, a glória não é um espetáculo visual, mas uma mensagem revelada. Então nós não precisamos de imagem. Isso tudo faz muito sentido
no mandamento não farás imagens de escultura? Porque a gente sabe que a imagem ela não permite transcendência. Ela é aquilo que é. Você olhando para uma imagem, você não tem ideia do caráter de nada ali. Porque a imagem é um objeto que não permite transcendência. Então Deus mostra que sua glória e seu caráter, é isso que ele vai mostrar, né? E que conhecê-lo é entrar em comunhão com a verdade sobre quem ele é, e não como ele parece. Os irmãos estão entendendo a lógica do que está aqui? Deus, no texto que nós estamos lendo desse capítulo, o capítulo 34, Deus não se mostra fisicamente, ao contrário, ele coloca Moisés numa fenda, os irmãos sabem disso, não é? Coloca Moisés numa fenda, cobre a face de Moisés, Moisés não vê Deus, mas ele conhece o caráter de Deus. E o que vai acontecer em seguida? Moisés pede para ver a glória, não por curiosidade, mas por necessidade. Qual é a necessidade? Conhecer melhor o Deus que lidera e ama. Deus responde revelando o coração do seu caráter, que é misericordioso, justo, paciente e fiel. A lógica da revelação é esta: a presença de Deus é sustentada pela verdade sobre quem Ele é. E só quem compreende isso pode adorá-lo, imitá-lo e representá-lo. Na lição da semana passada, eu falei um pouco sobre os dois universos, o universo moral e o universo físico. Os irmãos estão lembrados? E eu disse que o universo moral é superior ao universo físico. E é nessa questão aqui que está a revelação de Deus. Ele se revela do ponto de vista moral. O ponto de vista físico é de sua menos importância. Você precisa conhecer o aspecto da essência dele. E é isso que te faz confiar nele e não vê-lo. Entendam isso. É mais importante a questão moral do que a questão física. Há símbolos reveladores da espiritualidade bíblica. E a lição dessa semana vai mostrar um símbolo poderoso que manifesta que nós tivemos revelação espiritual. O rosto de Moisés brilhando. Isso tem implicações teológicas, espirituais e de liderança, que revelam a natureza do relacionamento com Deus e o princípio da autoridade espiritual legítima. Guardem essa informação aqui. O rosto de Moisés brilhando revela a natureza do relacionamento com Deus e o princípio da autoridade espiritual legítima. Estou falando com pessoas que estão liderando coisas, inclusive liderando uma unidade no âmbito da escola sabatina. É o professor da unidade. Por que o rosto de Moisés brilhava? Qual é a causa desse fenômeno? Êxodo 34, 29. A pele do seu rosto resplandecia depois de haver falado com Deus. Qual é a explicação? O brilho não era natural, nem emocional, nem simbólico apenas. Era um fenômeno real, causado pela exposição de Moisés à glória divina. Presta atenção nisso, meus caros. Quem está na posição de liderança? Vejam isso aqui. Moisés esteve na presença direta de Deus. Vou voltar aqui à sua tenda pessoal, sua tenda lá na sua casa, tenda do encontro, e a tenda coletiva, que é o templo. Nós temos que estar na presença de Deus, ouvindo-o proclamar o seu caráter maravilhoso. Assim como a lua reflete o sol, Moisés refletia a glória divina, porque esteve em contato direto com ela. Professores, eu vou agora adiantar um pouquinho uma coisa muito importante e eu lhes peço atenção.
Olha o que vem aqui agora. Causa espiritual. Moisés absorveu a glória por contemplação. Como diz 2 Coríntios 3:18, é contemplando a glória do Senhor que somos transformados. Então Moisés contempla a glória. Esta é a causa espiritual do resplandecer do rosto. Qual o significado desse brilho no contexto da liderança? Ellen White, em Patriarcas e Profetas, na página 331, diz o seguinte: Deus colocou sobre Moisés uma marca visível de sua glória, para impressionar os israelitas com profundo respeito por sua autoridade como porta-voz divino. Professores e líderes, venham comigo aqui. A autoridade legítima nasce da comunhão com Deus. Ninguém lidera o povo de Deus sem uma autoridade legítima. E o que isso representa? A lição nos ensina o seguinte: Moisés não impôs liderança por força, nem por carisma. Sua autoridade vinha do fato de ele ser um homem transformado pela glória que havia contemplado. Então a liderança não se impõe por força, não é por conchavo e nem por carisma, é pelo contato com Deus. Esse é o modus operandi no reino de Deus. Não é política, irmãos, não é opressão, é contato com a glória. E quanto mais contato com a glória, mais liderança. Olha aqui o que diz Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Líderes espirituais só têm autoridade real quando refletem o caráter de Deus. Como entender o sentido espiritual do rosto refletir a glória? Aqui vem a aplicação prática. Estou falando com professores aqui que lideram pessoas ali na escola sabatina. Mas isso vai para o restante da liderança da igreja. O rosto é símbolo do ser interior visível. Tem um ditado popular que diz que quem vê cara não vê coração, não é verdade? Mas esse ditado está errado em relação à Bíblia. A Bíblia diz que o rosto mostra aquilo que o interior da pessoa é. E de fato é assim. Então, na Bíblia, o rosto representa a expressão do caráter, da identidade e do coração da pessoa. Quando o rosto de Moisés brilha, é como se Deus dissesse: este homem reflete quem eu sou. Olhem para ele e vejam algo de mim nele. O símbolo da transformação pela contemplação era o que o povo de Israel estava vendo ali naquele momento. Moisés como símbolo da transformação pela contemplação. Ou seja, não há como sair da tenda do encontro, quer seja na sua casa ou no templo, sem transformação. Porque senão nós não contemplamos Deus ali. Então, o que diz o texto aqui, 2 Coríntios 3:18, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados. O brilho mostra que a glória não foi apenas vista, ela foi absorvida e foi, por conta disso, refletida. Irmãos, isso ensina que adorar a Deus transforma. E quem contempla o seu caráter se torna mais parecido com ele. Olha que lição incrível nós estamos vendo aqui, de um episódio que parece que não tem lá grande importância, o rosto de Moisés brilhando. Então, quais são as conclusões que nós vamos tirar daqui? São 3 níveis de significado. Ou seja, se o nível é físico, que é a causa direta, Moisés esteve na presença gloriosa de Deus, a luz refletiu literalmente em seu rosto. Ou seja, eu, na minha casa, estudando a palavra de Deus, no meu espaço e no templo,
eu vou sair de lá refletindo a glória de Deus, que é o caráter de Deus. Então vejam bem se o que está acontecendo na sua igreja possibilita isso. Se o dia a dia na sua casa possibilita isso. Se o nível é espiritual, que trata de significado, o brilho revela transformação interior. Moisés absorveu o caráter de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Se o nível é liderança, ou seja, propósito, Deus confirmou publicamente que Moisés era o seu escolhido e mensageiro fiel. Na lição passada eu mencionei, e não só nela, em outras lições, que a igreja será o anjo que está descrito em Apocalipse capítulo 18. Ele vai encher o mundo com a glória de Deus. Também há uma profecia que está aí no Espírito de Profecia, no livro Primeiros Escritos. Ellen White diz que a igreja militante não necessariamente será a igreja triunfante. E que muita gente que está na igreja hoje vai sair dando lugar a pessoas que irão entrar, irão ocupar o lugar de quem tem relacionamento com Deus. Então tome cuidado para que o seu lugar não seja ocupado. Aproveite esses ensinamentos que estão sendo mostrados e use efetivamente isso para você, para que você reflita a glória de Deus. Como diz aqui, a liderança, o propósito é confirmar publicamente que Moisés era o seu escolhido. Ou seja, nós temos que refletir, porque isso ratifica publicamente que é a igreja de Deus. O rosto de Moisés brilhava, porque ele havia contemplado a essência moral de Deus. E ninguém sai do mesmo jeito depois de ver isso. Que lição importante, meus irmãos. Tudo a ver conosco, tudo a ver com a preparação que nós precisamos, tudo a ver com o comportamento da igreja atual, tudo a ver com modificações que precisam ser feitas no seio da sua casa, na sua tenda de encontro e também no seio da tenda de encontro pública, que é o templo. Não é verdade? Com isso tudo, agora podemos ver como esses dois grandes assuntos que estão no auxiliar do professor, conhecer a Deus é conhecer o seu caráter e a revelação transforma o adorador, esses dois assuntos estão nos assuntos diários da lição. O primeiro grande assunto está na lição de domingo, a tenda do encontro, na lição de segunda-feira, para que eu te conheça, e na lição de terça-feira, peço que mostres a tua glória. E a revelação que transforma está na lição de quarta-feira, Deus revela a si mesmo, e na lição de quinta, o rosto resplandecente de Moisés. Um assunto que pessoalmente mexeu muito comigo. Eu estou aqui na frente das câmeras, nesse exato momento tem duas pessoas por trás das câmeras gravando esse programa. São as pessoas que fazem parte da equipe que forma tudo que vai ao ar. Nós precisamos, eu aqui estou refletindo nisso, nós precisamos refletir o caráter de Deus para que o mundo, imagine alguém que vai abrir o YouTube, vai ver esse programa e que não faz parte dos adventistas, se irá reconhecer que quem está falando, ou a equipe que está gravando tudo isso, entende que só pode liderar se tiver tido um encontro com Deus, um encontro transformador. Essa é a questão que está aqui. Então nós vamos ler o que o pastor Iri Moscala diz. Foi somente quando Moisés entendeu a bondade e a misericórdia de Deus e se abriu completamente a Deus por causa da beleza do seu caráter, que Moisés foi transformado e o seu rosto passou a resplandecer. Nosso coração e nossa mente experimentarão uma transformação quando nos rendermos a Deus e permitirmos que Ele seja o Senhor e Rei de nossa vida. Então, o verso para memorizar, o que nós temos que entender dele é exatamente o caráter de Deus.
Porque entendendo o caráter de Deus, sabendo sobre isto, isso irá encher o nosso ser. Se isto enche o nosso ser, nós vamos refletir exatamente esse caráter. O caráter de Deus é esse aqui: compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade e a transgressão e o pecado. Essa é a síntese. E Moisés aprendeu isso. E sabem o que aconteceu com Moisés? A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra. E sabem por que isso é importante? Porque Jesus, no capítulo 5 de Mateus, diz que só os mansos herdarão a terra, não é isso? Então, meus caros, vamos à aplicação, que isso é um trabalho que vamos fazer juntos. Amigos são pessoas que confiam umas nas outras e compartilham tudo sem reservas. Seus segredos permanecem guardados. Amigos se ajudam em momentos de necessidade e se apoiam nas crises. Os verdadeiros amigos nunca se traem. Jesus disse aos seus seguidores: "Vocês são meus amigos." Como podemos cultivar nossa amizade com Deus? Meus caros, nós estudamos agora a lição número 12, que foi uma lição mostrando Deus estabelecendo de fato uma amizade profunda com Moisés. A Bíblia, em Deuteronômio, no último capítulo do livro, fala sobre Moisés e a amizade que ele tinha com Deus. E diz lá que ele foi um profeta muito diferente dos outros, com quem Deus falava face a face. E a Bíblia diz: nunca mais se levantou um profeta como ele. Essa amizade com Deus, nós vimos como ela foi estabelecida na lição que nós acabamos de estudar. E é a amizade que Deus quer com o seu povo. Vejam bem isso. Nós precisamos conhecer Deus como Moisés conheceu. Moisés não viu a figura de Deus. Nós já estudamos em lições anteriores que não é necessário manifestação física de Deus, mas é necessário que nós conheçamos as virtudes morais de Deus. E é isso que faz uma amizade fortalecer-se. É o conhecimento das virtudes daquele que nós elegemos como nosso amigo. E quanto mais nós admirarmos, mais forte será a amizade. Deus espera isso do seu povo, que nós nos encantemos com o caráter dele, que nós queiramos imitá-lo. Por isso nós estaremos próximos a ele. E nós vamos chegar no momento em que, como aconteceu com Enoque, Deus vai nos tomar para si. Esse momento está chegando, não é? Grande encontro com Deus. Então, desenvolver a amizade com Deus, esse é o papel da igreja, é por isso que ela existe, para que nós aprendamos isso. E a oração é um meio, já que ele não é um Deus que necessariamente precisa estar visível para que nós o amemos, mas que nós o conheçamos como Moisés o conheceu. Antes de eu chamar a oração agora, quero dizer para os irmãos o seguinte: era necessário que Moisés conhecesse Deus, porque senão ele não formaria o povo que precisava formar, aquele povo que ia ser um exemplo para o mundo. E é necessário que a igreja de Deus conheça Deus, porque nós somos o povo que vai, agora nos últimos momentos, encher o mundo com a glória de Deus. É o anjo do Apocalipse 18. Então vamos orar, porque a oração é o canal de comunicação com ele e o canal de fortalecimento dessa amizade. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nossa gratidão imensa porque o Senhor abre a sua graça de uma forma tão incrível através dessas lições da Escola Sabatina. Nessa semana,
nós estudamos sobre como conhecê-lo e a importância de conhecê-lo. É fundamental o conhecimento, porque como nós iremos representá-lo se nós não o conhecemos. Por isso estamos orando agora, bom Deus, para que o Senhor nos permita ver a sua glória. Esse é o nosso pedido, bom Deus, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, penúltima lição. Eu já estou com saudade desse trimestre. No trimestre passado eu disse que as lições me transformaram. Eu posso repetir essa assertiva aqui agora, mas estão me transformando de uma forma como eu nunca tinha percebido. E eu sei que isso está acontecendo com vocês também. Fico muito feliz em perceber isso comigo. Eu imagino que vocês também estão percebendo isso. O livro do Êxodo. Que livro maravilhoso, não é? Pena que está terminando. Nós temos agora a última semana e nós vamos falar sobre o santuário. E os irmãos vão ver como o santuário foi fundamental. Vamos nos encontrar nos próximos episódios, porque vamos facilitar para os nossos alunos o que tem que fazer agora, né, nesse momento tão crítico da história. Jesus está voltando, a gente está vendo os acontecimentos diante de nós, fortemente acontecendo, as profecias estão escancaradamente se cumprindo e nós precisamos reagir. Reaja, povo de Deus. Descomplicar a lição é o nosso ideal, meus caros professores. Nos vemos no último episódio desse trimestre terceiro de 2025. Até lá!